irmão, minha irmã, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, quinta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Quero acolher você que pela primeira vez nos encontra, nem está entendendo direito o que eu estou falando. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário sempre, toda vez na descrição desse vídeo. Vamos então, queridos, ao Evangelho de hoje. Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33, diz assim: Naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, os doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E vós, quem dizeis que eu sou? E aí, com essa pergunta, São Pedro conseguiu ir para a glória, para o céu. Ele acertou a resposta. E lá no Evangelho de Mateus ele vai dizer: Feliz és tu, Simão Pedro, porque foi Deus que te revelou. Tá aqui, ó, a chave. Tá aqui a chave do reino dos céus. Pedro. Ligou na terra, ligou no céu. Desligou na terra, desligou no céu. E Pedro viveu seu momento de glória. 2 minutos depois, Pedro chuta o pênalti para fora, passa uma vergonha, é chamado de Satanás, de demônio. E aqui eu gostaria de propor uma reflexão para nós, através dessa experiência de Pedro. A glória e a derrota, a honra e a vergonha em 2 minutos. O que Pedro viu aqui foi a experiência da fé e da falta de entendimento. Ele tinha fé, mas essa fé agora precisa ser polida, amadurecida. Essa fé agora precisa ser mais inteligente, mais profunda. Então, no quesito fé, Pedro estava muito bom. No quesito conhecimento, ele ainda tinha algumas deficiências. Então nós vemos ali, Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem que estão dizendo aí que eu sou depois de tudo isso? Gente, como é linda a liturgia da igreja. Olha, você que me acompanha todos os dias, desculpa o padre às vezes parecer repetitivo, mas às vezes você que me escuta todos os dias, e não só escuta, você que tem usado de uma boa vontade para com Deus, de me escutar, tendo em mãos a sua Bíblia, de me escutar tendo um caderno. Veja, você que tem feito isso, a liturgia da igreja ela tem uma riqueza, porque isso aqui, ó, nós já estamos em Marcos 8, versículo 27. Eu sei que muitos de vocês falam assim: eu recebo muito essa mensagem. O senhor não faz um curso bíblico? Eu entendo o que as pessoas estão querendo. Mas, gente, dados os devidos descontos, porque aqui nem sou acadêmico, não é isso. Mas nós estamos lendo o Evangelho de Marcos desde o capítulo 1, de segunda a sábado, sempre. Só vez em quando é que pula, se acontecer de dia de semana, uma solenidade. Mas esse ano a gente está lendo o Evangelho de Marcos durante a semana. Aos domingos a igreja reserva Mateus esse ano. Já é o capítulo 8, versículo 27, é um caminho de catequese, se você quiser, então, bastante simples, mas de curso bíblico, de coisas que você não sabe, que às vezes você escuta, acha bonito, mas não retém. Será que você não tem que dar um passo de boa vontade para você conseguir memorizar um pouco mais a linha do tempo na sua cabeça? Nós estamos em Marcos 8, 27, Jesus diz assim: Quem que estão dizendo que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Mas essa pergunta ela não vem do nada. Ela vem de tudo aquilo que a gente está escutando de segunda a sábado há quantas semanas? Essa é a 6ª semana do Tempo Comum. Veja, chegou na hora da pergunta. Jesus não fez essa pergunta de graça. Mas às vezes, gente, se a gente só escuta, acha bonito, eu sei que tira, assim, algum ensinamento prático para a vida. Louvado seja Deus por isso. Eu sei o bem que isso aqui faz todos os dias, né? Mas eu estou convidando você, seja um pouco mais generoso. Um pouco mais generoso. Quem sabe um pouco mais disciplinado, talvez seja essa palavra. Um pouco mais interessado. Você tem aí nas suas mãos uma Bíblia, todos os dias aparece aí na tela a citação, Marcos 8, 27, 33. Você tem a sua Bíblia, não importa a tradução.
Você tem o seu marca-texto? Tá, não quer usar o verde palmeira? Não tem problema, usa aí outra cor que você queira, apesar que nenhuma é melhor que o verde palmeira. Você tem o seu caderno para você colocar lá, 16 de fevereiro, quinta-feira, sexta semana. Marcos 8, 27, 33. Aí tá aqui sua Bíblia. Para a gente criar essa linha do tempo na nossa cabeça. Então, homilia não é curso, eu sei, mas poderia ficar algo mais na nossa inteligência, inclusive, se a gente se dedicasse um pouquinho mais. Por quê? Porque a nossa inteligência faz parte do que a gente vai precisar para responder perguntas nessa vida. Não numa sala de aula, não numa banca de teologia a respeito de Jesus, mas responder para a vida, responder para nós mesmos. Afinal de contas, quem é Jesus depois de 2 multiplicações dos pães? Quem é Jesus depois de 2 cegos curados? Quem é Jesus depois de 2 tempestades acalmadas? Quem é Jesus depois de alguns exorcismos? Quem é Jesus depois de ter curado dentro da sinagoga, o que a sinagoga nunca conseguiu curar, inclusive em dia de sábado? Quem é esse homem? Então a gente precisa saber responder às vezes para nós mesmos, né? Trazendo então para nós. Quem é Jesus na minha vida? Depois de quase ter morrido de um câncer, graças a Deus não morri, padre. Quem é Jesus na minha vida depois de um casamento abusivo? Eu separei, consegui a nulidade, agora vou casar na igreja de novo, o meu filho... Quem é Jesus depois de tudo que você já viveu? E viveu com ele, ou sem ele, né? Quem é Jesus hoje, agora? É uma pergunta que ele faz, é uma pergunta que a vida faz. É uma pergunta que às vezes seu filho vai fazer. Ai, pai, mas para que precisa ir em igreja? Para que rezar? Hã? Para que casar na igreja? Ah, não sei que tanto você reza, não sei que você vai ser padre. A vida impõe perguntas. Pedro está pronto no quesito fé. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas daí, eu não sei se subiu para a cabeça de Pedro, e aqui que tá, que a gente precisa formar um pouco os nossos conceitos, a nossa inteligência espiritual, vamos lá, né, dizer assim então. Olha só, Jesus então vai começar a ensiná-lo. Aqui, a palavra. Jesus começou a ensiná-los. Homens de fé também precisam ser ensinados. A fé precisa ser catequizada, a fé precisa ser orientada, ensinada. Jesus começou a ensinar. Então não basta a fé. Fé ele já tem. Tá, tem fé, mas são meio ignorantão. Tem fé, tem crença, mas são meio infantil. Alguma coisa. Vamos ensinar. E o que ele ensina? Que o Filho do Homem devia sofrer, dar a vida, passar pela rejeição, pela humilhação. Que ele vai entrar em Jerusalém não para exercer poder e glória, mas para morrer. Mas ele ressuscita ao 3º dia. Eis então que Pedro tomou Jesus à parte. Cheio de fé, sim, sabedoria nenhuma, e começa a repreender Jesus. Mestre, que isso nunca te aconteça, imagina que isso vai acontecer. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos, repreendeu a Pedro dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens. Veja, Jesus não diz: Pedro, você não tem fé. Ele diz: Pedro, você não pensa como Deus. Você tem fé. Meus irmãos, quantas igrejas e espiritualidades estão aí em cada esquina? Ou em tantos YouTube. Tem para tudo que é gosto. Às vezes o problema do ser humano não é a capacidade de ter crença, é a capacidade de pensar. Pedro, tu não pensas como Deus. A tradução do lecionário diz: vai para longe de mim, Satanás, né? Sim, para expressar que Jesus repreendeu, que Jesus não quer ficar ouvindo esse tipo de conversa, mas na verdade o que Jesus disse é: vai para trás de mim, no sentido de vem atrás de mim, seu Satanás. Mas esse vem atrás de mim é a mesma expressão que Jesus usou lá no grego, no hebraico, enfim, quando ele conheceu Pedro e falou: vem atrás de mim e eu te farei pescador de homens, que às vezes a gente traduz também: segue-me. Vem atrás de mim e eu te farei pescador de homens. Olha como Jesus é misericordioso, ele bate e assopra. No pior momento da vida de Pedro, Jesus, ao mesmo tempo que bate e assopra, ele pega no pior momento da vida de Pedro e fala o que falou no primeiro dia que conheceu Pedro: vem atrás de mim, Satanás, seu diabinho. Ou seja, Pedro, volta a ser discípulo. Você parece um demônio falando, mas eu não vou te jogar fora. Desde que você venha atrás de mim, Pedro, você anda atrás de mim, não anda na minha frente. Porque o outro evangelho iria dizer: você virou pedra de tropeço, né? Pedro, que é a rocha sobre a qual Jesus quer construir a igreja, agora virou uma pedrinha para Jesus tropeçar.
Então sai da frente, Pedro, para não tropeçar nessa tua conversa. Vem atrás de mim. E olha que interessante, nem Jesus ficava alimentando perto dele certas conversinhas. Até Jesus sentia medo de certas conversas. Eu não sei como é que você fica ouvindo certas coisas, meu irmão. Olha o que Jesus está dizendo. Pedro, sai da frente, para com isso. Você para mim é pé de tropeço, ou seja, eu vou tropeçar. Se eu ficar ouvindo isso, eu vou acreditar. Eu vou querer. Está amarrado em nome de Jesus. Vem para trás de mim, Satanás. Por quê? Se você vier atrás de mim, Pedro, você deixa de ser Satanás e volta a ser pescador de homens. Você volta a ser uma bênção. Mas se você não quer andar atrás de mim, se você quer ficar ensinando para mim, Pedro, se é com cruz ou sem cruz, com qual cruz tem que ser, Pedro, você vira diabo. A gente às vezes dá muito palpite para Deus, né? Jesus só está falando o seguinte, vem para trás de mim para você desencapetar, porque quando você sai de trás, quando você quer, porque eu acho que eu penso, fôssemos ver hoje em dia, ó diabo, vem para trás de mim. Para quê? Tu não pensas como Deus, mas andando atrás de mim, a ideia é que você comece a pensar como eu penso. E aqui está, meus irmãos, por que a gente anda com Jesus? Para andar como ele pensa. Às vezes o grande escândalo do cristianismo somos nós que temos o nome de Jesus na boca, nas roupas, mas a gente não pensa como Jesus pensa a respeito de dinheiro, de poder, de sexo, do outro, do próximo. Não é escandalizante quando a gente vê que aquele que tem Jesus na boca e na roupa, nas realidades muito concretas da vida, ele pensa igual o mundano, o pagão pensa? Vem pensar, Pedro, como Deus pensa, tem a mentalidade de Deus. Para isso a gente precisa educar a nossa inteligência, para educar a mente. Fé a gente já tem. Nosso problema é que às vezes a nossa cabeça não ajuda. Nós precisamos educar a nossa fé. Pedro, você precisa começar a aprender a pensar como Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta aos discípulos o que o povo tem falado a respeito dele. Alguns então consideram que Jesus seja João Batista, outros que Jesus seria algum dos profetas, seja como for. São Pedro respondeu a verdade, dizendo que Jesus, ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. E diante da resposta de Pedro, sendo Jesus o Messias, nós vemos dois momentos, o momento da opinião e o momento da verdade. O momento da opinião foi quando os discípulos começaram a contar a Jesus o que cada um falava sobre ele. Eram apenas opiniões a respeito de Jesus. Mas agora, Pedro, que caminhava com Jesus, que foi escolhido por Jesus, iluminado pelo Espírito Santo, ele é capaz de dizer a verdade. Jesus é o Messias. Quando nós consideramos que existe uma verdade, significa, portanto, que o contrário da verdade é a mentira. Se nós dizemos que Jesus é o caminho e a verdade para as nossas vidas, tudo o resto se torna então a mentira. Precisamos escolher todos os dias por Jesus, que é a verdade. O mundo traz muitas opiniões e às vezes opiniões conflituosas, mas Jesus traz a segurança, Jesus traz a verdade. E ele ensina que vai passar pelo sofrimento e pela cruz. Para Pedro e os outros discípulos isto pode parecer um escândalo, mas o Messias vai sofrer, vai ser entregue às mãos dos homens. E então Pedro começa a repreender Jesus, mas ao final é Jesus quem repreende Pedro, dizendo que a ideia de Pedro de que Jesus não deve passar pelo sofrimento é uma ideia de Satanás. É como os homens pensam. Os homens não admitem que a cruz seja um caminho de salvação. Querem apenas um caminho de conforto, não um caminho de tribulação e de desafios, mas caminhos de conforto. Agora, com Jesus, nós passamos pela cruz, fortalecidos por Ele. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje ouvimos a profissão de fé de São Pedro. É um ponto decisivo no caminho de Jesus. Jesus, até agora, tem feito de tudo exatamente para fazer com que acontecesse esse momento, e Jesus exulta de alegria. Depois de tantas decepções, finalmente, Jesus pode dizer: bem-aventurado és tu, Simão. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Claro, essas palavras não estão aqui no Evangelho de hoje, porque nós estamos lendo a versão mais resumida de São Marcos. Mas ali existe uma exultação de Jesus. Jesus está contente, está feliz, porque finalmente, Pedro fez um ato de fé. Como o relato de São Marcos, segundo a tradição, é um relato que vem diretamente de São Pedro, é claro, São Pedro não entra em detalhes. Todo santo é humilde, todo santo é muito modesto, e ele narra essa sua profissão de fé, né, dizendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, mas São Pedro não entra nos detalhes da exultação de Jesus, da felicidade de Jesus em ver aquele ato de fé. Mas São Pedro, novamente humilde, narra o que aconteceu logo depois. São Pedro fez a sua profissão de fé. Logo depois Jesus fala da cruz. São Pedro se retrai, não enxergou. São Pedro não enxergou com fé aquela notícia da cruz de Cristo. E então tentou dissuadir Jesus. Jesus, que elogiou Pedro, conforme o testemunho de São Mateus, agora chama Pedro de Satanás. Vai para longe de mim, Satanás. Não pensas como Deus, mas sim como os homens. A fé de Pedro ainda não está completa. A fé de Pedro é verdadeira, como aquele cego de Betsaida. Pedro foi curado da cegueira, já enxerga quem é Jesus. Mas ainda enxerga as coisas um pouco turvas. Por quê? Porque embora ele veja quem é Jesus, ele quer um Jesus sem cruz. E aqui está muitas vezes o diagnóstico de nossa doença. Nós precisamos ir para as fontes límpidas da fé cristalina, da origem da igreja, como Jesus fez, levando seus discípulos lá para as nascentes do Jordão, para que a gente enxergue verdadeiramente quem é Jesus, com profundidade, com clareza. Não é possível seguir Jesus e não ter bem clara a realidade da cruz. Jesus, ele mesmo diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Ou seja, renuncie à sua visão das coisas. Tome sua cruz dia após dia, para que nasça o homem novo. São Pedro, aqui, movido pelo Espírito Santo, professa a fé em Jesus. Mas depois, movido pela carne, rejeita a cruz de Cristo. Você tem uma vida espiritual, não tem? Você também experimenta no seu dia a dia essa espécie de esquizofrenia de São Pedro. Ou seja, uma hora movido pelo Espírito, outra hora arrastado pela carne. Mas vamos lá, vamos com Jesus. Vamos com Jesus abraçar a cruz do dia a dia, e isso vai moldando o nosso coração de tal forma que nós, cada vez mais dóceis, movidos pelo Espírito, enxerguemos quem Ele é, em profundidade. Sim, é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus
que veio viver como Filho do homem, nossa miséria, para nos levar para o céu. Atrás da cruz, uma ressurreição espera por nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.